a outra palavra que você usou, o que foi mesmo? Networking, né? Então, eu vou aproveitar, já tem algumas pessoas, a Gabriela, a Juliana também, quando vocês quiserem, abre câmera, a gente vai falando. Eu vou começar a conversar um pouquinho, mas primeiro eu quero que vocês conheçam ali o Marcos Ligoc, que é o nosso instrutor da área de produção, trabalha conosco. Também está aí o Hansa, que é um dos instrutores da área de direção. Oi, Juliana, boa noite, boa tarde. É boa noite, né? Que eu tô fora do país. Boa noite. Tudo bom? Mas olha só, vamos assim começar a falar improviso. Né? Agora mesmo a gente esquenta e entra numa coisa mais formal. Você falou em networking. Não sei se vocês estão acompanhando o nosso site, mas nós acabamos de lançar o Banco dos Novos Talentos. Não sei se vocês viram isso. Apesar de que esse curso com que a gente vai falar hoje seja assim de formação básica, mas para mim é um dos cursos mais interessantes que a gente tem na escola. A pergunta é a seguinte que a gente faz: por que você está interessado num curso ou numa escola? E eu acho que você usou essa palavra. Quer dizer, todo mundo que está aqui, você pode ser até que você queira só se expressar artisticamente, gravar suas danças e tal, mas de uma certa forma, eu acho que todos nós que tocam essa carreira querem se profissionalizar, não é isso? Então, o curso, boa noite, Joca, tudo bom? Então, nós acabamos de criar, ou estamos desenvolvendo agora de uma forma mais contundente, o Banco dos Novos Talentos. Porque o que é o seguinte, se você está estudando, você quer estudar, para quê? Para te aperfeiçoar, mas que você quer trabalhar, você quer ou se expressar, ou ganhar vida com aquilo, está tudo certo. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, depois a gente vai repetir isso mais tarde, é que nós criamos esse banco o Banco Novos Talentos. É isso é simplesmente um cadastro. Vocês que até estão nesse encontro sobre um curso de formação básica, né, ingressando no audiovisual, não tem que se ater a não entrar, porque você não tem uma experiência, não é nada disso. O importante é cadastrar. Depois de cadastrar, você vai ver que para entrar no audiovisual, antigamente, você sentava nos bares, você encontrava os diretores, produtores. O Rio, as cidades eram diferentes da minha geração. Se eu contar como é que eu entrei, hoje você não vai entrar mais assim, porque você não vai encontrar ninguém. As cidades são muito grandes, as coisas. Agora, hoje em dia existe a internet, né? Uma comunicação digital, o network é digital. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: você vai precisar de 2 elementos mínimos para estar no audiovisual. Um currículo vitae, um CV, não é? E um demo reel, um rolo de demonstração. Então, aí, se eu perguntar para vocês, deixa eu perguntar, alguém aqui tem um rolo de demonstração já feito? Está aí Juliana, Gabriela, Fernando, Joca. Vocês não têm, né? Não. Então, uma das coisas que nós estamos agora na escola tentando fazer é o seguinte: você vai começar fazendo um mínimo sobre isso. Você vai pegar um programa de graça, que é um programa de edição, você vai botar o título Juliana Fulana. Vai tirar uma fotografia e vai botar lá. Vai filmar uma coisinha com o iPhone e vai botar lá. E no final você vai botar o teu... Juliana, não sei, quer ser diretora de fotografia.
Mas você vai criar um título, o conteúdo e, no final, uma cartela. Você não vai ser escolhido profissionalmente no momento por causa disso. O que você vai fazer é que você vai começar a melhorar o teu rolo na medida que você se desenvolve. Você vai batalhar pelo teu rolo de demonstração. Porque hoje em dia não tem jeito, entende? Quer dizer, você, por exemplo, você vai entrar na Globo, se vocês forem lá, TV Globo, você vai ver que o Projac tem um programa. Venha trabalhar conosco. Eu fui instrutor 6 anos atrás, eu passei 2 anos lá ensinando. Mas eles, assim, para começar, eles querem ler teu currículo vitae. Você não tem a menor chance, se você não tiver um currículo vitae, não tem a menor chance de você se comunicar com as oficinas da Globo, que é uma espécie de treinamento que a Globo tem. E depois, eles vão selecionar, porque entram 100 pessoas, 50 pessoas em cada área, porque é muito bom você trabalhar lá, é um emprego ótimo. Mas você vai ser classificado pelo teu currículo e pelo teu rolo. Hoje, isso são elementos essenciais para você se comunicar com o mercado, o network. Isso não quer dizer que você não tenha um amigo que possa fazer uma indicação, que você consiga uma entrevista. Não é essa brotherhood, entende? Esse relacionamento pessoal. Você vai ter isso. Mas você tem que ter esses. Bom, primeiro, você tem que estar num cadastro desse sistema como o nosso, e você vai ter que começar a desenvolver esses elementos para entrarem no mercado. Entende? Então, isso aí é absolutamente necessário. Eu já comecei a conversar isso sobre o Banco de Novo Talento, mas eu vou aproveitar que já chegaram alguns instrutores, eu vou apresentar de novo para vocês o Marco Ligor, que trabalha conosco, que é nossa instrutor basicamente da área de produção. Ele é um produtor, está em Brasília, tem uma produtora, já fizemos longa-metragem juntos. O Han Saúde, que está aqui, tem um conhecimento, que está na área de direção e direção de séries. Ele tem muita experiência, já dirigiu novelas, já dirigiu séries de televisão, está no mercado há muitos anos. Depois vocês entram e veem nas páginas deles, aí dos dois, você dê uma olhada no mini bio. A mini bio é uma coisa importantíssima que a gente tem mostrando os nossos instrutores. Então, vocês conheçam. Depois a gente conversa, eles falam um pouco. Bom, vamos falar sobre o curso, ele mesmo. Me dá um segundo aqui de eu abrir a página. Eu vou abrir a página do curso para a gente ver a ementa dele. Eu vou no site, ingressando no audiovisual. Então, esse curso ele é totalmente sui generis, e eu, diretor de ensino aqui da escola, é o curso que não só eu, como a nossa equipe, tem mais prazer e dá maior importância, porque é a chance da gente conhecer estudantes iniciando e dar uma formação completa. Você mencionou uma coisa, Fernando, que é muito importante. Você é autodidata. Muitos de vocês talvez sejam autodidatas ou estarem integrados numa faculdade ou não. Mas cinema, entende? A área do audiovisual é uma área muito complexa. Ela não é complicada, ela é complexa no sentido de que ela lidar com tantos elementos que são diferentes. A engenharia, a biologia dessa área
é uma área muito sui generis. Talvez, agora há pouco, teve um instrutor que me falou, talvez seja tão complexo como uma arte militar, uma estratégia. Por quê? Você tem um planejamento, você começa de um roteiro, aí você é a coisa mais essencial na área da direção, por exemplo, é você interpretar um texto e transformar aquilo em uma outra linguagem, não é isso? O cinema, basicamente, eu estou falando do cinema, eu estou falando do cinemão, ou cinema, mas qualquer projeto que você faça vai ter um roteiro e você vai transformar uma linguagem literária, textual, em audiovisual. Esse é o plano do cinema. Muito bom. Isso aí é óbvio. Mas está falando óbvio. É óbvio, mas não é tão óbvio, porque aí é que está o cerne do cinema. É você saber transpor uma coisa para outra. Então, o diretor tem uma possibilidade enorme de criação aí, mas isso aí são todos os processos. Depois aí você vai se ligar com a arte, o que vai aparecer na frente da câmera, você vai lidar com atores, você vai lidar com a cinematografia, que é um troço complexo, no sentido de que tem uma tecnologia específica nisso. Muito bem, aí eu preciso dizer a vocês, aí tem edição da imagem, tem edição do som, mas tem outras coisas. E aí que esse curso, o curso de formação básico, ingressando no audiovisual, é um curso importante, porque você, como autodidata, por exemplo, eu comecei a jogar tênis como autodidata, aos 50 anos de idade. Pô, até hoje eu sou cheio de vício, eu não consigo fazer umas coisas que você... Entendeu? E eu comecei a cinematografia como autodidata, porque na minha geração não tinha escola de cinema no Brasil, não tinha nada disso que nós temos hoje. Hoje eu posso passar a experiência minha de 50 anos em 24 horas ou 48 horas num curso, as coisas mais importantes, você não é isso? Mas eu posso passar a experiência muito mais rapidamente e você faz, mas o autodidatismo é um perigo. É um perigo porque você pode entrar no que você acha até é bom, a intuição é boa para a criatividade, você vai fazer uma coisa nova, fazer uma novidade, tudo bem. Mas você pode começar a cometer tremendos erros. Entende? Os erros, por exemplo, aqui na escola, a gente sempre fala isso, pô, os diretores estão sempre meio preocupados com a cenografia, com a imagem, o que vai aparecer. Quando o drama não está ali, às vezes o drama está nos atores, entende? Ou no texto mesmo, ou aqui ou ali, entende? Então, esse curso de formação, ele é basicamente um curso que vai lidar com todas as áreas do audiovisual, você vê a ementa do curso, eu vou até ler rapidamente, roteiro, direção de ficção, direção de documentário, direção de atores, assistente de direção, continuidade, história do cinema mundial, história do cinema brasileiro, direção de arte, cinematografia, direção de fotografia, câmera cinematográfica, iluminação, dominando a cor, captação do som, edição do som, montagem e edição, introdução à finalização, fluxo de produção, estruturando o projeto de produção, comportamento profissional, gerenciamento de sua carreira. Então, eu gritei aí, pus ênfase em duas coisas: história do cinema mundial e história do cinema brasileiro. Você acha... Quem inventou essa história de filmar foram lá os irmãos Lumière, né? Eles inventaram, aí faziam a fotografia das pessoas saindo da fábrica, aí uma coisinha de família, o trem chegando na estação, são imagens famosas. Anos e anos para que a linguagem cinematográfica fosse criada. Uma coisa muito simples, cortar do plano para um outro e contar uma história, isso veio 30 anos depois. A criação da linguagem, entendeu?
e o desenvolvimento das coisas foi feito a duras penas. Então, quando você é autodidata e você não sabe de certas coisas, o perigo é que, em vez de você estar fazendo uma coisa nova, que é o que a arte faz, as novidades, as pessoas querem ver coisas novas, você está inventando a roda. Você não sabe que aquilo já foi feito, você não sabe o mínimo da história do cinema mundial, da história do cinema brasileiro. Então, você tem que ter. Não é que você, em 2 horas aqui nesse curso, o Hernani ou o Walter vão falar, vão te contar a história toda, porque é impossível. Mas você vai entender que essas coisas existem e são importantes para você. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em Mário Peixoto e nesse filme chamado Limite. Limite é um filme que foi feito no Brasil, em Angra dos Reis, em 1937, se não me engano. É considerado até hoje, pela crítica internacional, um dos 30 maiores filmes mais importantes já realizados. Não tem som. É um filme daqueles que tocava o piano. É um filme de corte, mas é de uma beleza extraordinária. E a dramaturgia visual que o cara conseguiu é uma obra-prima até hoje. É brasileira, as pessoas não sabem das coisas. Entendeu? A mesma coisa, você vê o que foi criado na Itália, os primeiros filmes, o começo da linguagem, tudo. Se você ouvir isso de um Walter Lima, de um Hansa, entende, do Marcos, e a história da cinematografia, vocês vão entender que não é complicado, é complexo. E esse curso aqui é sobre a integração, é sobre o conhecimento de vocês começarem de uma forma sólida. Vocês vão me desculpar, mas eu vou avisar para vocês, eu falo para caramba, bicho. Se não tiver aqui alguém para me parar, eu não paro. Então, eu vou inverter a situação, porque a gente, o que quer aqui, não é ficar dizendo, pô, eu sou bonitão, já fiz isso, já fiz acontecer. Isso é contra o nosso método de trabalho aqui. O método de trabalho nosso é o seguinte: conhecer vocês. Então, o Fernando Horta já teve a gentileza de falar um pouco sobre ele. O Joca está aí na minha frente. Joca, você está no Rio, está em São Paulo? Está aberto o sinal para mim? Tá aberto, tá ouvindo. Boa noite, obrigado a todos, bom ano para todo mundo, muita saúde. Eu moro em São Paulo, eu sou produtor, agente cultural há 25 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Opa! Eu fiz algumas incursões no audiovisual com uma plataforma do Clube Barbixas, que tem 4 milhões de inscritos, a gente tem mais de 700 vídeos publicados. Eu fiz um curta-metragem agora sobre menopausa, que se chama Menopausas, e a gente fez uma websérie também que chama Peripécias Menopáusicas, obviamente tratando da menopausa. Muito bom. Uma websérie de 15 episódios, que está disponível no YouTube, essas plataformas abertas, mais ou menos isso. Maravilha, mas você disse que você fez um primeiro curta-metragem seu, não é isso? Sim. Você é um agitador cultural, um evangelista da cultura, mas de repente você quis fazer o teu, né? Minha companheira vivenciou a menopausa, então nós partimos dessa história dela e fizemos, eu e ela como produtores associados, e bancamos e fizemos isso como uma websérie também. Perfeito, mas você sente a necessidade de se informar mais? Sim, claro. Pois é, porque isso é que eu estou dizendo, de repente, você tem um roteiro, você tem uma ideia, a tua é pessoal e você vem de uma experiência que você está dizendo que está vivendo. Mas, de repente, você vai abrir câmera e vai contar a história, opa, isso aqui é isso. Você tem... Então, é interessante. Então, obrigado pela tua... Juliana, mas eu quero ouvir mais de você depois, Joca, dessas experiências todas aí do agite cultural que você faz.
Hein, Juliana? E você, está onde? Oi, boa noite. Eu sou aqui Boa do Rio noite. mesmo. Eu moro em Bangu, Zona Oeste. Beleza. E acho que o meu caminho com o audiovisual está se traçando agora. Acho que os interesses vieram por hobby. Eu sou apaixonada por fotografia e eu faço faculdade de arquitetura e urbanismo na UFRJ. Maravilha. E com isso eu despertei um interesse muito forte na área de cenografia e também na área de direção de arte. Então, eu estou nesses Maravilha. primeiros passos de tentar cair para esse mundo, sabe? Não, beleza. Então você está no lugar certo, porque o que aqui esse curso é interessante é que ele te demonstra um pouquinho. Você colocou uma outra coisa aqui que é interessante na conversa com a gente, que é a questão da vocação. Porque tanto o Fernando, que estava em dança, veio bater no cinema, com você que está estudando arquitetura, veio bater no cinema. Eu estudei Belas Artes, eu achei que era pintor, mas acabei na fotografia, entendeu? E depois eu encontrei o cinema. Essa coisa do vocacional, esse programa aqui é muito interessante. Eu vou dizer a ele, para vocês, como é que ele foi criado. É o seguinte, eu ensino internacionalmente, no momento, inclusive, estou em Santa Mônica, e eu ensino aqui numa universidade em Los Angeles. Mas qual é uma história? Eu comecei ensinando há muito tempo, desde que eu comecei a fotografar, ainda no começo do Cinema Novo. Eu gostei sempre muito de falar, passar experiência. Mas viajei muito. E onde que é que eu fui encontrar esse curso aqui? Numa escola que eu acho importantíssima, que é a Escola de Cinema e Televisão de Cuba. E é por acaso essa história toda, não tem nada a ver com Cuba, comunismo, fascismo, tudo isso que está por aí, não é nada disso. A Escola de Cuba, na verdade, ela tem um programa que veio dos russos, e a Academia Russa, do tempo dos bolcheviques, a Academia de Cinema, é uma maravilha. Tem um colega nosso em São Paulo, o Ziro Barbosa, que se formou lá em fotografia e tal. Mas o que me chamou a atenção na Escola de Cuba? Que eu passei lá 15 dias com a convite lá da escola, muitos profissionais vão lá e fazem esse tipo de viagem. A Escola de Cuba é o seguinte, você pode entrar você querendo fazer o que você quiser. Você quer dirigir, você quer ser cenógrafo, você quer ser diretor de fotografia. Você passa um ano estudando tudo. São 3 anos. É uma formação acadêmica, é uma formação superior. Não adianta, você pode ser o que você quiser. Você quer ser ator, atriz, você vai passar um ano estudando tudo. Estudando roteiro, estudando isso, estudando aquilo, fotografias. Aí, nos 2 outros últimos anos, ou os 2 outros anos, é que você se especializa. E eu achei isso formidável, porque o cinema é isso. Na verdade, o cinema é a comunicação entre as pessoas no set, ou do diretor com o roteirista, ou do roteirista com o produtor, ou do produtor, entende, com a pós-produção, entende? É o diretor de fotografia sabendo interpretar o roteiro, indo até a colorização, sabendo da complexidade tecnológica. Então, esse curso, esse programa nosso do Ingressando no Audiovisual, basicamente foi isso, foi desenhado porque eu vi a formação dessas pessoas lá. Eu cheguei de Los Angeles, Hollywood, cheguei lá e falei, pô, vou ensinar a galera aqui como é que as coisas são feitas. Cheguei lá, encontrei turmas preparadérrimas em cinematografia. O cara me disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Entendeu? O que vem isso? Vem desse tipo de inteligência, da formação dessas pessoas que tem muitos inputs, tem muitas entradas, vê o cinema, onde eles estão no cinema de várias áreas. Aí você começa a entender coisas que você não entende. Essa menina, a Juliana, tocou numa coisa de direção de arte. Você sabe, tudo que está na frente da... Aí as pessoas dizem, a fotografia é linda. Às vezes não é a fotografia, é a direção de arte.
Entendeu? Às vezes a direção de arte é ótima e a fotografia é muito ruim. Então, aí quando você entra numa direção aqui, você quer dirigir, você tem que saber tudo, pô, um pouquinho de tudo, para poder dirigir. Agora, então, eu falo demais, mas vou fazer um questionamento antes de passar para o Marcos e para o Hans. Ô, Fernando, assim, na área vocacional do que a gente está falando do cinema, o que é que você gostaria de fazer? Dirigir, fotografar? O que é que você gostaria de fazer? Ou já está fazendo? Na verdade, eu estou me descobrindo a cada dia, assim, principalmente em alguns trabalhos que eu pego. Eu gosto muito de direção fotográfica, gosto bastante. Não tive muitas experiências ainda dirigindo. Tive, assim, coisas minhas muito pessoais, mas, assim, trabalhos maiores não tive muita experiência para saber o quão eu gosto disso ou não. E na maior parte do tempo eu sou operador de câmera, então também é algo que eu gosto muito também. Tá. E você, Juliana, você falou que é direção de arte, já está definido ou não? Eu, no momento, me encontro mais curiosa por esse ramo, assim. Mas é isso, eu tenho muita curiosidade em vários braços ali do audiovisual, mas eu acho que agora seria isso mesmo, cenografia e direção de arte, nessa área. É lindo. Está aqui a Júlia Max. Você pode falar, não precisa nem abrir câmera, só para me dizer, saber com. Você está ouvindo? Você pode falar, Júlia? Não, deixa para lá. Então, você tem assim já uma vocação definida no audiovisual? Então, eu me formei em cinema recentemente, mas eu ainda Aonde? Estácio. Maravilha. Eu gosto muito da mas então também, então eu tento pegar alguma coisa ou outra assim, para que eu possa aprender mais também. Maravilha, tá. Chegou aqui também o nosso instrutor, Ricardo Bravo, de roteiro, um amigo, diretor, já tem longa-metragem, é nosso instrutor da área de roteiro. O Joca, e você falou que você é um produtor cultural com muita experiência, mas de repente você começou a dirigir. Mas o que você viu aí? Foi o roteiro, a direção mesmo? Eu fiz a produção. Eu não fiz direção. Produção. E o teu interesse assim vocacional do que nós estamos falando seria o quê? Acho que produção. Tá, beleza. Então deixa eu ver se tem mais alguém. Juliana, Marcos, Adriana, não, eu acho que não. Não sei. Tá o Caio aqui. Caio, boa tarde. Não sei, boa tarde ou boa noite no Brasil é boa noite. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Beleza. Bom, prazer aí, meu nome é Caio. No momento, eu estou buscando mesmo conhecer mais a área de cinema mesmo, começar na área, porque eu sou formado em TI, trabalho na área de tecnologia, porém, eu comecei a gostar cada vez mais de cinema, identificar mais, e estou planejando fazer uma faculdade, um curso em comunicação social, habilitação de cinema, algo para a direção, roteiro, é uma coisa que me interessa bastante. Maravilha. Então, eu quero mudar de área. Não, TI é uma coisa genial. Eu sou também programador, super metido. Eu sou metido a muitas coisas, mas eu programo umas coisinhas. Sabe quando o cara é frustrado? Eu sou baterista frustrado, eu sou piloto de avião frustrado. Eu sou diretor de fotografia de profissão, porque agora eu sou instrutor. Mas eu acho, por exemplo, TI, você ser um programador é uma coisa você tem um exercício assim de estruturar coisas de uma forma lógica que é uma coisa linda. Cinema é muito isso. Inclusive, vocês vão ver que uma das matérias que a gente tem e desenvolve é uma coisa chamada workflows digitais. Cinema, sabe com essas salsichas de desenho animado americano, que é uma ligada na outra?
O workflow é um troço que você não tem como sair. No cinema, os caras falam, não, mas eu sou documentarista, eu filmo pra caramba. Aí você vai chegar na edição, você vai ter que ter o roteiro, você não vai conseguir montar o teu material. Não é isso? Então, você não tem como escapar do workflow do cinema. É assim, começa a produção, a ideia, o desenvolvimento, o roteiro, a direção de arte, fotografia, edição, tal. Não tem como sair do workflow. Esse programa é sobre isso. Então, agora eu vou fazer uma coisa que é muito difícil para mim, que é calar a boca e deixar os outros falarem. Então, o outro falastrão aqui é o Ricardo Bravo, não vou deixar ele falar agora. Fala o Marco Ligotti, porque tudo começa com produção. Boa noite, pessoal. Obrigado, Beato. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu sou um fã absoluto do Afonso Beato e aprendo com ele todos os dias. Tive uma oportunidade maravilhosa de produzir um longa-metragem em parceria com ele, um longa que se chama Pureza, que foi lançado recentemente, no início desse... Agora, no início do ano passado, e com a Dira Paz. E a minha história é um pouco assim, eu no início dos anos 90, entrando na universidade, tinha passado alguns anos desenhando, achava que ia ser artista plástico, e, de repente, me apaixonei pelo cinema e queria fazer isso de qualquer maneira. Só que eu estava em Brasília, eu não conhecia ninguém que fizesse cinema na época, e o Brasil estava sem nenhum recurso para fazer cinema. O Collor estava no poder, tinha acabado com o Embrafilme, a gente estava fazendo um filme por ano. Então, foi um cenário assim bastante hostil, né, para começar a me relacionar com isso e entender, mas eu tive uma enorme oportunidade de acompanhar esse crescimento e aprender um pouco, no meio das dificuldades, como ir superando elas. Então, eu vi desde o início da Lei Rouanet, quando ela foi criada, depois a Lei do Audiovisual, a criação da Ancine, depois veio o Fundo Setorial do Audiovisual, né? O modelo, a forma de financiar e de fazer cinema foi se transformando nesse processo. A gente foi participando disso e, enfim, realizei 7 longas-metragens até aqui, longas de ficção, documentários, com diretores diferentes. Dirigi um filme meu, então escrevi 2, e os filmes foram lançados amplamente em salas de cinema, foram exibidos, vários deles, na Netflix, vendidos internacionalmente. Então, foram experiências muito interessantes e eu muito instigado sempre que me diziam isso não dá para fazer, isso é impossível, né? Então, essa vontade de enfrentar, de ter os filmes exibidos, de ter uma equipe fantástica junto comigo, de ter um elenco fantástico junto comigo, isso tudo foi me instigando, me dando o prazer de aprender, né? Porque cada filme que a gente faz é uma espécie de um curso universitário que você acaba fazendo. Você aprende muitas coisas, porque são universos muito diferentes. Você não entra sabendo numa produção, porque cada produção vai te jogar no meio de um universo diferente de profissionais, numa cidade diferente, num ambiente diferente, numa história que é a primeira vez que você está enfrentando, né? Então, eu fui aprendendo a decupar isso tudo, a dividir esses contextos em aspectos menores que eu tinha capacidade de enfrentar e de superar. Fui entendendo como essas coisas todas se relacionavam e nesse curso que o Beato descreveu e criou, eu vou tratar um pouco disso, né? Eu tenho duas
2 encontros nele. Eu falo sobre a estruturação de uma produção audiovisual, dando ênfase desde o pensamento do roteiro até a chegada na sala de cinema e nas janelas de TV, né, nas plataformas. Às vezes as pessoas chegam e me perguntam: Marcos, eu tenho um filme pronto, como é que eu distribuo? Como é que eu lanço na sala de cinema? E aí eu digo: olha, não é agora que a gente tem que pensar nisso. Né? Isso começa a ser pensado e o teu filme vai ser bem distribuído se entender o que um distribuidor precisa, o que uma janela de exibição precisa, o que o elenco que está com você precisa lá no início, quando você está trabalhando as primeiras ideias. Então, isso a gente traz nesse momento da estruturação, vou conversar um pouco sobre isso, e depois sobre o fluxo, né, de uma produção. Esse flow que determina o cinema. Uma produção tem essa complexidade fantástica, né, de, às vezes, dezenas, mais de uma centena de pessoas envolvidas para realizar uma obra, um fluxo de dinheiro significativo que é gasto muito rapidamente, e você precisa acompanhar e ver esse recurso sendo empregado da forma mais impactante, que gere mais resultado para a tua obra e torne ela uma obra relevante, única, né? Que seja um presente aí para a sociedade, para a cidade onde você está, para o mundo. O cinema eu sempre entendi que é uma arte, uma atividade global. Né? Ô, Marcos, você tocou num negócio que é importantíssimo a gente falar aqui, que é um desafio. É um cinema feito por muitas pessoas e você, de repente, você vai ver quantas pessoas estão envolvidas. Eu quero que vocês vejam uma coisa. Entra lá no nosso site e vê os curtas que nós fizemos. Nós já fizemos em 3 anos, sei lá, 30, a gente faz 10 por ano, uma coisa assim. Mas o acabamento dos filmes, eu quero que chame a atenção de vocês. Por causa disso, porque nós temos o workflow todo e produzimos e fazemos com a integração de todos os cursos. Mas uma coisa eu gostaria que vocês vissem. São filmes feitos num dia, são preparados em muitos dias, porque vem o roteiro vai para a direção, o diretor discute com o roteirista, aí vem a arte, vem a fotografia, tudo isso vai ser feito em vários dias. Olha, curta-metragem de 5, 10 minutos ou 1 minuto, quantas pessoas estão envolvidas? Não tem um deles que não tenha menos do que 50 pessoas. Filmes de 1 minuto, bem acabado. Então, o que você vai entender aqui? O que eu estou tentando fazer? É relacionamento, é entender as áreas com que você vai lidar nesse processo tão complexo, não é complicado, complexo, mas você vai ver que é falar com as pessoas, é saber com o que falar, você dirigir a fotografia, ou dirigir a arte, ou fazer o teu roteiro, na verdade, é um intrincado de comunicação para você criar uma obra de arte. Você vai ver isso. O Joca já tem experiência com produtor, sabe disso. Eu vou pedir o Hansa, que fale um pouquinho da área dele. O Hansa, já apresentei ele assim, um pouco a mini bio dele, mas ele divide a área de direção com o Walter Lima. Walter Lima Júnior está aqui porque ele fala mais que eu. Aí você não vai aguentar, porque aí ele só fala, é um poeta. É a coisa mais linda do mundo você ouvir o Walter, mas não é a hora de conversar com o Walter. O Hansa, com a experiência dele, que é uma experiência múltipla de direção e produção, porque na televisão você tem essa integração assim, muito rapidamente. Ele divide com o Walter, porque o Hansa ele vai fazer a parte mais técnica da direção, entende? Não é o Hansa, é a coisa
do set, ou como é que é a direção de uma forma estrutural. A mesma coisa que o Marco Ligoc falou sobre estruturando uma produção, que na verdade é o que tem que ter um produtor, do começo ao fim. Você tem que pensar em produção. Filme é um pensamento, essa ligação. Quem faz isso é o produtor, ou os produtores executivos. Porque o que a gente ensina é o cinema profissional, não é um cinema de autor. No meu tempo, o próprio Walter Lima é um diretores mais premiados do Brasil, ele, Rui Guerra, turma da minha época. Eu trabalhei com Glauber. Essas pessoas eles produziam, pô, entende? Eram autores, eles escreviam, produziam e no banco descolava grana, faziam os filmes. Os filmes eram todos bons, alguns foram maravilhosos. Muita coisa do cinema novo era um desastre, coisa que você nem conseguia entender, porque era tudo muito autodidata e, desculpa a palavra, muito porra louca, entendeu? O que a gente está tentando fazer é um conhecimento de uma coisa mais profissional, entende? Porque existe uma indústria instalada no Brasil do audiovisual que é enorme hoje em dia. O governo, há pouco tempo, agora há pouco, barrou todas as verbas de incentivos ao cinema brasileiro. Mas o cinema não parou, a audiovisual não parou, a Netflix não parou de produzir no Brasil, a Amazon, entende? A Globo, a Globoplay, entende? Tem essas coisas todas funcionando. Nós não precisamos só de governo para fazer isso, né? Porque existe essa função e tudo, mas isso tudo é um emaranhado que vocês precisam entender a complexidade disso. Como eu disse, eu não paro de falar, mas o Hans, eu acho que está me olhando com a cara feia, que é a vez dele de falar. Vai nessa, Hans. É isso. Está certíssimo. Acho que o que eu acho que é pegar em cima do que como você me apresentou mesmo, essa questão mais técnica, porque justamente eu venho de uma geração que foi uma das primeiras gerações a ter formação acadêmica no nosso mercado. Eu venho da década de 90 também, como Marcos, e lá no início, cara, quando eu fui fazer faculdade, só tinha radialismo. Não tinha nada que era... Então, fui estudar publicidade, que era algo que pelo menos tinha alguma leva de unir o audiovisual, de ter essa... E daí, eu tive a sorte de conseguir uma bolsa nos Estados Unidos e fui estudar fora. E lá eu tive acesso, então, ainda uma gama de conhecimento muito maior do que qualquer coisa que eu tinha aqui no Brasil na época. Mas, assim, eu passei anos para ter acesso a uma câmera que seria a coisa mais ridícula do mundo se você comparar a qualquer telefone que vocês têm no bolso hoje em dia. Então, a gente veio de uma segunda geração de filmmakers, né? Você teve lá na década nos inícios, nos primórdios do cinema, tanto brasileiro quanto no cinema americano, russo, europeu, você teve muito autores, né? E hoje em dia você, por ter essa facilidade de câmeras, você tem muito autor também, mas é exatamente aquilo. Às vezes você dar passos muito além, podem te criar uma série de vícios e você pode perder muito tempo tentando reinventar a roda. Então, eu sou muito fã de conhecimento, de procurar conhecimento, de pesquisar, de assistir coisas, assistir making-of, descobrir na teoria e na prática como as coisas são feitas. E é um pouco disso que eu vou tentar levar no curso, justamente porque é onde eu posso agregar mais a todo o conhecimento do Walter, que foi um cara autodidata, autor, que capitaneou, né, um novo cinema nacional. Trouxe uma marca para o cinema, fez uma escola toda especial. Então, é uma combinação que eu acho que é muito legal, porque a gente vai conseguir te dar visões bem amplas e abordagens bem amplas. E eu, como o Fernando, também vim lá do hip-hop, uma das minhas inclinações de começar a ir para o audiovisual era a vontade de fazer videoclipe. Eu era músico também, sou músico frustrado, sou frustrado de vários
em vários campos. Sou fotógrafo frustrado também, mas ó, esse filme aqui que eu fotografei. É meu documentário. Então, assim, fotografei em parte, obviamente. Tem várias coisas que é legal a gente explorar, principalmente na minha função, que é diretor. Eu estudei numa escola que não existia, linha de ensino para diretor. Você estudava aspectos da produção. E dentro desses aspectos de produção, você tinha algumas eletivas que te direcionavam mais para um conhecimento inclinado à criação. Mas foi uma faculdade muito técnica. Eu acho que é muito importante para um artista do audiovisual entender da técnica, porque isso vai te dar liberdade artística, capacidade de se expor, e é uma capacidade que é muito multifacetada. Como o próprio Afonso disse, você tem que gerenciar N aspectos. Eu sempre gostei muito da fotografia, gostei muito da direção de arte, gostei muito da relação com o produtor, porque eu via que quando eu agregava essas pessoas do meu lado, conseguia comunicar minhas visões para ele, a gente conseguia fazer melhores trabalhos. Eu entrei numa época que era o clássico, meu primeiro trabalho aqui no Brasil, de longa. Eu tive uma pequena passagem no mercado publicitário em São Paulo, mas depois eu fui trabalhar na Globo. E lá existia uma birra clássica do produtor contra o diretor, que eu sempre nunca entendi por que isso funcionava, mas era uma coisa cultural. E ao longo do tempo eu acho que eu consegui avançar muito na minha carreira e fazer trabalhos muito legais, justamente porque eu sempre trabalhei junto da produção. A produção é essencial, tal qual a fotografia é essencial. E é essencial a área da comunicação amplamente para o diretor, porque o primeiro público que você tem que falar é justamente, como o Marcos falou, vai ser os seus distribuidores, vai ser os seus financiadores. Depois você consegue a verba, você consegue o slot de distribuição, daí você vai atrás dos seus colaboradores, né? E você tem que vender para eles a sua visão, você tem que fazer com que eles atendam. Então, quando você chega no público final, você já passou por uma série de outros estágios que requer muita capacidade de diálogo, capacidade de modular o seu diálogo dependendo do setor que você fala, entendeu? E você tem uma administração humana muito grande envolvida. Então, ser diretor é realmente ser um maestro. E cada um daí tem as suas vertentes. Então, eu acho que no meu caso, foi um aglomerado de várias experiências, várias frustrações, várias decepções que me colocaram numa carreira que eu amo hoje em dia. Maravilha. Olha só, então vamos deixar o Ricardo Bravo, está aí? Ele desligou a câmera. Ô, Ricardo. Eita. Oba, estou aqui. Ah, bom. Então, você quer falar um pouco do roteiro? Quero. Eu antes queria falar de uma coisa que você falou, que o Hans também acabou de falar, também parecido, que é essa experiência de você passar por todas as experiências, né? Eu também sou autodidata, quer dizer, autodidata mais ou menos, porque eu fiz alguns cursos lá fora, mas assim, o fato de ter sido o segundo assistente de produção, primeiro assistente de produção, segundo assistente de direção, então esse processo das assistências todas, tudo isso é muito enriquecedor, né? Isso que você estava falando, Afonso, lá de Cuba, né? Que você faz tudo, você tem que traduzir roteiro, conversa, discutir direção de arte com historiador, e quando foi o caso com o Rui Guerra na Bela Palomeira, que foi interessantíssimo, um processo muito interessante. Enfim, isso tudo é muito, muito enriquecedor. Eu acho que isso que a ABC propõe tem essa riqueza, né? De todo mundo participa do processo todo. Eu acho isso muito bacana. E isso é muito bacana. E agora, quanto ao negócio da escritura, perdão, eu estou achando muito sedutor essa coisa do curta-metragem, primeiro porque eu fiz 5 curtas-metragens, né? Então, em 35, num processo muito mais caro. Ele falou, agora o Hansa falou do telefone. É impressionante isso, né? Você tirar o telefone do bolso, você capta a imagem e monta um filme. Enfim, é uma loucura isso. Mas, de qualquer forma, assim, a coisa da escritura tem sido uma experiência muito grande para mim. Eu estou agora me dedicando muito mais a a escrever do que a dirigir. Assim, os objetivos são muito mais dessa literatura do roteiro, né?
e ver como o roteiro é uma coisa muito parecida com a nossa própria vida, como o roteiro brota de dentro da gente. Então, essa coisa de conduzir o processo criativo, né, nesses curtas, como foi essa experiência recente agora, foi um processo muito interessante, muito legal. Então, acho que a gente vai estar desenvolvendo aqui, o que eu estou desenvolvendo com os alunos, está sendo uma experiência muito legal de tirar deles as coisas que eles não sabem que sabem. Quer dizer, como escritor também, as coisas que brotam da gente, sem a gente saber que sabe, só pontuando o que é a construção de cada personagem, do antagonista, de como eles vão funcionar, quem são os aliados dele, que trechos de imagem vão contar coisas em tão pouco tempo, né? Então, esse roteiro está sendo muito legal. Me passou agora uma metáfora curiosa. Uma vez eu vi um cara comentando sobre por que o futebol brasileiro e o espanhol eram tão superiores, assim, o brasileiro particularmente, do que o resto do mundo, era por causa dos campinhos, das várzeas, né? Porque a gente joga muito futebol de várzea e campo de futebol de salão dá essa agilidade, né, de você poder fazer as coisas, tem que fazer muita coisa em um espaço muito pequeno. E eu acho que o curta-metragem é um exercício sensacional nessa medida, né? Você tem que imprimir uma série de informações em pouquíssimos segundos, né? Assim, cada 3 segundos, cada 4 segundos, você tem que contar uma coisa para montar com outra coisa. Então, assim, eu estou muito animado com esse aprendizado, porque, como você já falou outras vezes, Afonso, estudar é aprender, né? Quer dizer, ensinar é aprender. Você acaba visitando tudo que você já pensou, enfim, revivendo. É um movimento muito legal, muito saudável, né? Enfim, eu não quero falar demais também, Afonso, eu não quero levar bronca tua. Mas não. Eu acho que isso... Você tem que dar bronca em mim, porque eu sou o falastrão. Mas olha só, espera aí que a Tainá entrou, não sei se ela vai continuar a ficar. Olha só, ô Tainá, boa tarde, boa noite. Olha só, uma das coisas mais importantes assim, desse encontro é vocês terem a oportunidade de nos conhecer, de conhecer o corpo docente da escola, e esse curso você vai encontrar com todo mundo. E aí está a Tainá, que é a nossa instrutora-chefe da área de edição. E eu tinha comentado, Tainá, que esse curso é uma menina dos meus olhos, no sentido de que eu aprendi a importância de conhecer tudo na escola de Cuba. E a Tainá, até hoje, ela não é até hoje, você ainda é instrutora da Escola de Cuba. Ela vai lá periodicamente e dá um curso de edição e nós temos essa afinidade. Assim, ela pode dizer o quanto é importante a estrutura de 3 anos lá, em que no primeiro ano você aprende tudo, não é isso? E o curso ingressando no audiovisual, de certa forma, é o espelhamento daquela coisa que eu vi, da formação daquelas pessoas, que é tão boa, né? Então, você conhece a Tainá. A Tainá, a gente está falando sobre você. A Tainá está... Aliás, te agradeço, porque eu sei que estava numa mesa trabalhando agora com o diretor, estava editando até agora, falou, se eu puder, eu entro às 7 horas. Obrigado por ter vindo. Então, fala um pouquinho, Tainá, de você, da tua área de edição, quanto é importante isso. Oi, Afonso. Oi, todo mundo. Obrigada. É isso mesmo. Eu estudei em Cuba e sou instrutora da Escola de Cuba hoje em dia, né? E esse curso, ele é um espelho realmente desse primeiro ano da Escola de Cuba, que eles chamam de polivalência, né? Que é um período onde todos os alunos têm aulas juntos de tudo, né? Passam por todas as especialidades e no final do curso os alunos produzem um curta-metragem, todo mundo passando por todas as funções. Então, foi muito importante na minha formação aprender a escrever um roteiro, aprender a fotografar, aprender a captar som, aprender a produzir, aprender a montar. E no meu ofício atual como montadora, eu percebo que isso faz muita diferença. Faz muita diferença você entender de cor, você entender de luz, você entender de som, né? E muitas vezes, para trazer soluções dramático-narrativas e muitas vezes também
para a gente entender que aquilo ali não precisa ser jogado fora. Ah, tá ruim a cor, não tá pegando, não tem raccord. Não, peraí, existe um outro processo que é a partir de finalização, de correção de cor. Então, quando você entende a trabalhar as cores, mesma coisa com áudio. Ah, mas tá ruim, não dá para ouvir. Não, mas peraí, tem uma interferência, mas a gente consegue modular as frequências, né? As frequências são diferentes. Aqui tá uma frequência mais alta, aqui tá mais baixa, então a gente consegue trabalhar na pós de maneira que isso não vai interferir, a gente consegue usar esse áudio sim. Então, são 2 exemplos, assim, né, para dizer como é importante a gente conhecer as diferentes áreas. Né? Então, esse curso, ele tem essa importância. É muito diferente você pegar um montador que tem experiências em outras áreas, um montador que tenha dirigido, por exemplo, né, e que entenda, né, todo o processo de direção, até para você ver o material com outros olhos. Quando você passa pela direção, você consegue perceber uma intenção ali, porque às vezes não é só, né, tem muito montador que fala assim, é o material que está dizendo, mas às vezes tem intenções que estão ali por trás, né, que o material de cara não te dá. Por isso que, né, e aí quando a gente vai conversar com o diretor, a gente vai entender, né, por que ele filmou daquela maneira. Mas quando você tem uma experiência de set, você entende que, né, mais essas intenções logo de cara. Então, esse curso é muito importante para isso, até para quem está começando, né, experimentar as diferentes áreas e até conhecer, até para entender o que quer e escolher, né, o que quer. É muito difícil tomar uma decisão assim logo de cara. É o lado vocacional desse programa. E é muito interessante a área de edição, eu adoro, porque tem piadas assim de edição. Edição é dirigir de novo, né, de uma certa forma. E o editor, a editora tem, e o montador, eles têm o olhar objetivo, porque não foram eles que fizeram aquilo. E, de repente, está um maluco do teu lado, com o diretor ou a diretora, com aquelas intenções ali que a Tainá colocou, mas que, às vezes, não se expressam ali, estão por trás, e até o editor vai descobrir certas intenções, porque você faz coisas, porque você gosta, porque você acha importante. E diretor também não quer nunca cortar, quer deixar tudo, acha que tudo é importante. No final, você vai ver que aquilo é uma chatice danada, entende? Então, o diretor vai lá e corta. Agora, a piada mais interessante que tem nessa área de edição, que os colegas editores, a Tainá deve ter tido essa experiência também, é o diretor dizer assim, não, mas aqui, então, agora, você põe o close do cara. Eu falo, mas você não filmou o close do cara, entendeu? São essas coisas no cinema, porque de repente você filma para editar, entende? Quer dizer, se você não lembrar de filmar aquilo, então tudo isso está ligado. Cinema tem essa ligação toda. Aí ela também pode dizer a relação da edição com o roteiro. Porque a piada também que tem, não, eu sou documentarista, eu filmo, e depois eu monto. Mas para montar, entendeu? Você tem que ter um roteiro, porque, na verdade, a montagem é isso, é a ideografia do que você quer dizer. A montagem é isso, é você contar a história. Tem um exemplo aqui de uma menina americana, ela não é mais menina, porque isso aconteceu nos anos 70, é Barbara Kopler. Ela ganhou um Oscar com o filme dela, sobre uns mineiros americanos. Era uma comunidade de mineiros aqui, extraíam carvão, não sei, uns lugares desses malucos aqui nos Estados Unidos. Ela filmou 250 horas de material. E eu conheci a montadora dela, que até hoje elas não falam, porque a montadora, na verdade, é que ganhou o Oscar. E, evidentemente, depois que você ganha um Oscar, você não vai dizer que foi a outra que fez, mas todo mundo sabe, entende? Eu não estou falando mal da Bárbara Kopler, porque ela é ótima e até hoje é uma grande diretora e tal. Mas aconteceu, porque você descobrir um filme que depois ganha um Oscar a partir de 200, sabe o que é ver 250 horas de material?
Entendeu? Porque ela era casada com um menino que era, o pai era dono da IBM, tinha dinheiro, filmou meses. Tudo que era o que a gente chama Vietnam Mode. Tudo que se mexe, você filma ou atira, né? Porque os americanos atiravam em qualquer coisa no Vietnã. Então, a mulher filmou 250 horas e vai montar um troço desse. Então, a Anne, que foi a mulher montadora do filme, ela teve que discutir, ficar pessoa. Eles passaram meses para encontrar o filme, o que está dentro de 250 horas de material. O que eles tiveram que fazer? O roteiro, pô. Então, você não escapa. O cinema, assim, fazer um filme ou estar dentro do cinema é meio como Hotel Califórnia. Você entra, mas não sai dali, entendeu? Você fica ali dentro. Agora, isso também é uma coisa que eu quero avisar vocês. Vão entrar nisso, não vão sair nunca mais. Você entrar no audiovisual, fazer cinema, Hotel Califórnia total, né? Entendeu? Queria dar uma palavrinha. Não, é porque a Tainá, eu acho que estava nessa... Oi? De novo? Eu? Não, estou brincando. Não, porque eu me lembrei, a Tainá está aqui, eu não quero ficar name drop, mas eu fiz um único longa-metragem com uma mega estrela, o Anthony Quinn. E ele, durante muito tempo, ele ficava me contando que ele foi querendo se meter no filme, querendo fazer corte, mas ele foi me preparando e azeitando. E uma das histórias que ele me contou que mais me impressionou foi quando ele fez o Zorba, que ele arrumou $1 milhão, depois o diretor arrumou $1 milhão, aí como tinha 2 milhões, ele conseguiu na Fox, ele conseguiu outro $1 milhão. Então tinham 3 milhões, estamos falando dos anos 60, isso devia ser hoje 10 vezes mais do que isso, mas enfim, era todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu tudo que tinha no filme. E aí fizeram o filme todo, tal, não sei o que tal, e aí o filme foi um preto e branco, montaram o filme e ele então fez uma exibição maravilhosa em Hollywood, num cinema super bacana, pequeno, assim, chamou Jim Martin, só tinha os amigos dele, né? Enfim, Frank Sinatra, não sei o que. E aí, quando acabou, ele sentiu que aquele aplauso era um aplauso de amigo. Aquela coisa horrível, todo mundo que faz cinema sabe o que é isso, né? Pô, você vê que todo mundo... Pô, aí depois todo mundo dá aquele tapinha, pô, valeu, hein? Pô, bacana, não sei o quê, vai todo mundo embora. E o pessoal falou assim, olha, nós estamos aqui para um restaurante aqui perto, não sei o quê, vai encontrar com a gente e tal. Mas ele tinha que rebobinar os rolos e botar os rolos no carro. E aí, quando ele botou os rolos, ele já ia botar o rolo no carro, assim, veio um senhorzinho, assim, uns 60 e poucos anos, chegou para ele, dá licença, senhor, olha o seguinte, eu fui convidado e assisti aqui o seu filme, achei interessante, mas eu fiquei pensando numa coisa. Você me daria essa cópia? Eu sou montador, eu era da Paramount, me aposentaram, e aí eu fiquei pensando assim, pô, você não quer deixar essa cópia comigo, não? E aí o filme virou o Zorba, o grego. Porque o filme, é uma das grandes obras-primas. Poxa, o cara tirou 40 minutos de filme. Ele remontou o filme. Matou 2 personagens. Aquela dancinha do Zorba, que é o ponto máximo da história, né? Era um episódio que acontecia no meio. Ele falou, porra nenhuma, isso aqui deslocou tudo, mexeu em tudo e virou o Zorba o grego. Ganhou o Oscar, se não ganhou o coadjuvante. Ganhou, né? Mas é incrível, né? Incrível, isso é a tal da escritura, né, que o Afonso estava falando, porque ele estava falando desse filme dos mineiros, eu imagino que seja um documentário, que realmente documentário você vai precisar achar o filme, escrever o filme na ilha, né, porque o filme, ele não vem com um roteiro prévio, é muito diferente de uma ficção, mas, por exemplo, eu estou montando um filme agora de um diretor pernambucano, e que o filme, a gente estava discutindo como será o filme, ele lembrou do filme anterior dele, que tem uma cena, que é uma cena final, onde chega uma mulher grávida e tem uma cena de sexo com essa mulher grávida. E aí no roteiro estava nos primeiros 15 minutos do filme. Mas ele percebia, para todo mundo que ele mostrava o filme, ele percebia que depois que ele mostrava, que passava essa cena, nada mais impactava, nada mais fazia sentido. Então, no final, o filme já pronto, já tinham mostrado para todo mundo, tinham feito várias projeções testes. Eles resolveram fazer um teste de deslocar a cena que estava lá no início, botar no final do filme, era a última, o filme encerra com isso. E aí foi matador e todo mundo sai de boquiaberto do cinema, porque é um plano de sequência enorme, de uma cena fortíssima.
Então, essa foi a sacação do montador, na verdade, de deslocar uma cena que, na narrativa, esse encontro fazia sentido ali no início. Mas ele conseguiu fazer que fizesse sentido narrativamente, mas que dramaticamente ganhasse potência. E o filme ganhou Veneza, melhor filme Veneza, enfim, de uma sacação. Em cima disso que você está falando, Afonso, mais uma palavrinha aqui. Eu li um livro, você deve ter lido, ou você deve ter ouvido falar, chamado Blink of an Eye, The Blink of an Eye, piscar de olhos. Você viu? Você leu esse livro? Não, eu não li, mas eu conheço. Esse livro tem um episódio maravilhoso nele que ele conta de um filme que lá nos Estados Unidos, né, eles fazem aquelas mostragens, como você falou agora, eles fazem as amostragens, né, na Sexta Avenida, eles reúnem o pessoal na hora do almoço, e vão chamar, enchem um cinema, ganham um dinheirinho até, para depois preencher uma ficha e eles poderem avaliar. E eles estavam esperando um resultado, que ali final, que tinha, ela olhava assim, aí dava aquele beijo, não sei como é que é, eu não vi o filme, mas ele comenta isso no livro, e eu achei sensacional, que eles, não entendiam, tinha sido escrito para apertar o pescoço das pessoas de emoção, de chorar, mas aí chegava ali, não acontecia nada. Aí alguém chegou para o montador e falou assim, cara, vamos ver aquele material da cena final? Cara, tinha o olhar dela, ele cortou o olhar dela, antes da luz bater no coisa e brilhar aquela lágrima que ficava embaixo da pálpebra, assim, a parte de baixo, era isso. Os caras recortaram, botaram de novo ali, todo mundo ali, incrível, brilho. Detalhe, um brilho. Um brilho no olho dela fez toda a diferença na história. Né? Bom, então, gente, eu prometi aqui que seríamos breves, porque esses encontros hoje em dia são tão comuns que enche a paciência de todo mundo. Mas vocês tiveram a oportunidade de encontrar um pouco com os nossos instrutores. Eu vou explicar. Esse curso ele não é meramente teórico, ou seja, ele permite, você pode trazer seus problemas, entendeu? Uma interação, quer dizer, são 2 horas de cada tema aqui, ou 4 horas, um pouquinho de alguns temas, são maiores, direção e tal. Mas vocês têm um encontro em que cada uma dessas áreas você tem um instrutor que vai falar sinteticamente do que é aquela área, mas que é isso, a importância disso. E nós temos 12 horas, deixa eu ver aqui, porque são tantos cursos, então são 48 horas de teoria, mas se você tiver no Rio, ou você tiver a possibilidade de querer vir ao Rio, você pode ter também 12 horas de prática. O que quer dizer isso? Você vai poder participar de uma filmagem dos nossos cursos avançados. Porque nós temos uma espinha aqui na ABC Curso de Cinema, que é o seguinte, como são montados trimestres. Então, nós temos a sincronicidade da produção, roteiro, direção. A direção encontra com o roteirista, nenhum diretor dirige seu próprio filme. Você vai dirigir um outro roteiro, porque é isso que você vai encontrar aí fora. Você não vai sair aí com o teu roteiro, a não ser que seja um gênio que tenha, sei lá, um tremendo roteiro. Você pode, de repente, encontrar. Aí a direção encontra com o diretor de fotografia, que foi mandado vir de uma aula nossa de fotografia, então eles se encontram, mesma coisa com a direção de arte. Então você vai preparando o filme, prepara a cenografia, sei lá, um dia antes, e você tem um dia em que você filma aquilo. O set de filmar geralmente é uma festa, não é porque você fica gritando e bailando, mas é de uma alegria você se integrar e filmar aquilo que aquele roteiro está dizendo. Depois corta, aquilo vai para a edição, que é onde a Tainá opera, então os alunos da Tainá, ou as alunas, processam o material filmado, o diretor, a diretora acompanha o material,
Depois existe a edição do som e existe a colorização. A cada trimestre, nós fazemos um encontro com os 4 filmes. Geralmente, nós produzimos 4 filmes por trimestre, ou às vezes mais, ou às vezes menos, mas geralmente 4 filmes, pelo menos. Aí nós temos uma pré-estreia no Cineclube. Se vocês quiserem, depois vejam aí no nosso canal YouTube, você vê o que foi, que é uma sessão eminentemente crítica de lavagem de roupa. Ou seja, você apresenta teu filme e aí Walter Lima começa a criticar. Não, você errou no personagem. É genial esse troço, porque talvez seja uma das aulas mais importantes. Você aprende o que você deixou de ver. Mas, enfim, a escola está estruturada e fazer filmes. É o programa nosso Fazendo Filme. Não é esse programa. O que eu estou dizendo é que você, nesse curso aqui, você vai ter um pupurri, né? Você vai ter essas visões todas, mas se você quiser e se você puder, você pode, de uma forma grátis, porque essas 12 horas não estão computadas aí nesse filme, nesse curso, você pode vir e participar de uma dessas filmagens. Você vai trabalhar na produção, você vai fazer alguma coisa. Olha, servir café num set de filmagem é um privilégio, por menor que seja, porque você começa a entender como é que a matraca toca. Não é isso? Você vai ver que tem o assistente de direção que manda, que grita com as pessoas, o diretor está lá pensando nas coisas, aí tem uma conversinha com o ator, a atriz, tem a relação com o fotógrafo. Essas coisas todas vocês vão poder experimentar. A Fernandinha está aqui, é uma das assistentes de ensino, ela coordena muita coisa, eu sei o que ela vai me dizer. Vocês não precisam entrar no curso, é um prazer estar aqui com vocês, mas se vocês quiserem fazer o curso, não sei se algum de vocês já se matriculou, é a questão do desconto. Nós temos um super desconto que vai até amanhã somente. Ele termina e depois você entra. Então, vocês pensem, qualquer coisa, voltem a falar conosco. Bom, agora é o momento mais crítico desse encontro, é o seguinte: se vocês quiserem fazer perguntas a nós, por favor, façam. Não se fiquem intimidados, que a gente fala muito e somos gracinha, mas se vocês tiverem pedidos de informação, é o momento agora, tá? Por favor. Juliana quer falar, já levantou a mãozinha. São perguntas pontuais, assim. Primeiro, agradecer, foi ótimo ouvir vocês, deu uma esclarecida sobre o curso, mas são perguntas um pouco mais pontuais, que eu fiquei um pouco confusa lendo no site. Como aconteceria essa parte mais teórica, seria online ou presencial? E quando eu vi que tem a data de começo do curso, mas não tem a data de finalização dele, eu precisava saber até quando o curso duraria. Por questões pessoais, eu queria fazer essas duas perguntas. Claro. Eu vou te ser sincero, a Adriana está por aí, Fernandinha? Porque ela que tem o calendário de finalização do curso. E olha só. Não está, mas eu posso passar. Vê aí o final do curso, porque é uma boa pergunta. Eu acho que leva uns 2 meses. Ele é sincronizado, eu vou dizer a você, ele é sincronizado porque cada trimestre nós fazemos todo o workflow, do roteiro até a produção e colorização. Então, ele vai terminar, possivelmente, quando nós estamos filmando, que é para os alunos de assistente do ingressando no audiovisual poderem participar nas filmagens. Não é isso, a parte prática, ela começa em março, vai até abril. Começa dia 11 de março, que é o Tech Scout, e do dia 25 de março ao dia 15 de abril são as filmagens. São as 4 filmagens. Cada fim de semana, a gente só filma fim de semana, inclusive para as pessoas poderem se deslocar. Tem gente que não está no Rio, mas vem por causa das filmagens. Mas, Juliana, é o seguinte, o curso é eminentemente online, o curso, toda a teoria é online, e essa prática
é um bônus que a gente dá se vocês quiserem vir participar de uma filmagem que é dos outros programas, dos outros cursos, porque nós temos, sei lá, 50 cursos, mas a cada trimestre nós repetimos os cursos que formam um filme, né? Vocês entenderam isso? Mas boa pergunta. Você tem outra pergunta, Juliana, ou entendeu? Entendi, gente. Muito obrigada, viu? Que é isso? Mais alguém? Guilherme levantou a mão. Guilherme? Bora lá, Guilherme, fala. A gente vai ter algum tipo de contato com os professores fora de horário de aula ou só durante essas 2 horas que a gente tiver? Não, você tem durante essas 2 horas, porque os instrutores nossos, eles são profissionais que dedicam algumas horas quer dizer, isso não quer dizer que informalmente você não possa ter uma certa mentoria, digamos, porque talvez o que você esteja falando, se você quer falar de um roteiro teu, isso aí vai de cada instrutor. Mas o que você tem direito são essas 2 horas com cada um deles. No total, acho que de 48 horas, nesse curso, 48 horas. Guilherme, não sei se eu te respondi. Sim, entendi bem. Obrigado. Por exemplo, no meu curso, eu faço direção de fotografia. O Ricardo, por exemplo, já levantou a mão, porque o Ricardo pode ficar falando com ele uma semana, cara, porque ele adora conversar. Eu faço um curso de direção de fotografia e eu chego meia hora antes, a gente fica conversando fiado, as pessoas, a gente fica vendo os rolos, demo reels dos estudantes de cinematografia, e as minhas aulas têm 3 horas, porque eu não tô filmando, mas eu dedico a minha vida à escola. Então, eu tenho esse tempo extra, mas não é dizer que todos têm o tempo. Por exemplo, a Tainá tem super ocupado, o Marcos, o Hansa. O Ricardo, você pode ficar falando com ele sobre o teu roteiro. Fala, Ricardo. Abre o microfone, doutor. Está com o microfone fechado. Porque no roteiro a gente fez uma coisa muito interessante da última vez, foi que a gente fez uma página no WhatsApp. Então, assim, qualquer ideia, qualquer coisa que pintava, a gente trocava e já fazia uma reunião assim, de 20 minutos para conversar sobre aquilo, entendeu? Ou seja, então a gente... porque é uma coisa muito criativa, toda hora muda, enfim, a gente negociou várias vezes, a gente se falava e ficava batendo papo sobre o assunto, ou sobre os roteiros, fora das aulas. Isso era uma coisa comum. Eu achei muito bacana fazer isso. Mas a Tainá quer falar. Está desligado o microfone, Tainá. Na montagem, a gente também tem os horários de aula, mas os alunos montam fora dos horários de aula. E a gente tem um trabalho de mentoria para acompanhar a montagem. E fora isso, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente criou com todos os alunos que já passaram pelo curso de montagem, aonde a gente continua, a gente tem uma rede, né, uma network, onde a gente divide trabalhos, onde a gente mostra e as pessoas comentam, onde a gente divide a oportunidade de trabalho. Estão procurando assistente de edição aqui, estão procurando, enfim, estagiário lá, e aí a gente vai indicando e vai passando os trabalhos. É uma coisa muito legal esse grupo que criou dos alunos de edição da ABC. Eu acho que a Júlia Max quer perguntar também, né, Júlia? Por favor. Oi, eu queria saber se vão existir outras atividades práticas além da filmagem em si, durante o curso. Não, prática não, mas olha, essa coisa da teoria parece muito acadêmica, mas nada aqui é acadêmico. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, o que a gente dá é a filosofia do que a gente faz. Mas o nosso corpo docente é diferente dos professores da universidade. Até um assunto bom, você puxou um assunto bom que a gente tem que elucidar. Eu diria que é prático. Nós conversamos sobre o fazer, mas a teoria do fazer.
que eu quero dizer com isso? Eu tenho essa experiência porque eu vivo metade do tempo no Brasil, metade do tempo nos Estados Unidos. Então, eu comparo os ensinamentos, a forma de ensinar nos Estados Unidos e a forma de ensinar no Brasil. O Brasil tem um problema sério. Não a universidade brasileira, eu não estou criticando a universidade brasileira como um todo, mas o MEC ele tem um rigor muito grande que na área de cinema não é bom. Que é o seguinte, você só pode ensinar numa universidade brasileira se você tiver um mestrado. E é impossível para um profissional de cinema, um artista, um roteirista, uma editora, ter um mestrado. Talvez a Tainá talvez tenha, o Ricardo talvez tenha, eu tenho. Mas... Eu tenho, mas eu consegui fazer por conta da pandemia. Se não fosse a pandemia, sim, pois é, entende? Então, não é todo mundo que tem. Então, existe uma lacuna na formação universitária de cinema. Não estou falando de uma área. Você vai fazer medicina, pô, você tem que ter, os caras têm que ter mestrado. Você não vai, um maluco, te ensinar como é que você opera. Não é isso? Mas, então, esse tipo de curso, esse tipo de escola, existem outros, eles preenchem essa lacuna. O que é essa lacuna? Nos Estados Unidos, você ter uma aula de um profissional com experiência se chama Masterclass. Você já deve ter ouvido falar nesse nome. Então, a Masterclass é uma aula dada por um profissional. Você não vai ter isso na Universidade Brasileira, que nós temos aqui. Então, não é a teoria acadêmica para você só saber e saber falar e criar um mestrado ou doutorado nessa área. Não. Aqui você vai passar a teoria do fazer, daqueles que fazem. Entende? Então, são masterclasses. As nossas aulas são verdadeiras masterclasses. Eu digo isso porque eu ensino numa universidade americana sem mestrado e me tornei, tenho o título de professor por causa do tempo que eu tenho da universidade. Eu tenho mais de 15 anos aqui. Então, dando a aula, mas como artista, como profissional, com a experiência internacional, entendeu? Com o reconhecimento. Isso eu não posso fazer no Brasil. Eu posso porque eu também eu ganhei um mestrado por honoris causa. Mas não que eu tenha feito um mestrado, porque eu fiz Belas Artes e no meu tempo tinha escola de cinema. Agora, não sei se você sabe, eu tenho uma colega nossa que é doutora em cinematografia. E ela nunca fotografou um filme. Ela é uma grande professora universitária, mas nunca fotografou um filme. Então, essa dicotomia, esse tipo de escola como a nossa, preenche. Não sei se eu te, Júlia, se eu te respondi a contento. Ah, com certeza. Inclusive, eu concordo muito com tudo isso. Muito obrigada. Não, obrigado você. Mais alguém tem... o Fernando quer perguntar. Só pontuando um pouco o que o Afonso falou, né? Assim, falando um pouco o porquê que me fez chegar até aqui. Eu já me inscrevi num curso, inclusive. Eu tenho um grande amigo que eu considero que é meu padrinho, assim, no audiovisual, que foi quem me puxou mesmo, assim, a Vera para eu trabalhar com isso hoje, enfim. E eu, meio do ano passado, já chegando no final do ano passado, estava com esse foco de ir para a faculdade de audiovisual, de cinema. Ele tava vendo, enfim, BMR, Estácio e tal, e aí foi quando ele me falou, cara, assim, falando nas palavras dele, bem popular, ele falou assim, cara, tu quer aprender mesmo? Então, importa muito com quem você vai aprender, sabe? E a galera que eu conheço, isso ele falando, a galera que eu conheço dá aula na AIC, dá aula na ABC. Eu já conheci a AIC, né, que tinha até aqui, eu acho que em Botafogo, se eu não me engano, e agora só tem em São Paulo. Mas eu não conhecia a ABC ainda. E aí, cara, eu conheci a ABC, eu entrava no site de vocês quase todo dia só para ficar olhando as matérias. E aí eu conversei com o César. Na época, o meu interesse era na direção de fotografia. E aí eu contei uma breve história pro César da minha experiência. E foi quando ele falou, cara,
te indico fazer uma introdução ao audiovisual, e ele está completamente coberto de razão, porque eu acho que uma base sólida é importante em qualquer área. Eu, como venho de outra área, sei o quanto a base sólida me fez chegar onde eu cheguei nessa outra área. Então, era só pontuando isso aí, o que você falou. Obrigado, senhor. Eu acho que você falou muito bem. Não é aprofundar, é te alertar para tudo que acontece, porque eu acho que a Tainá falou sobre isso. Se você não souber de tudo que está ao teu redor em cinema, você vai se especializar muito, entende? Tem uma coisa em cinematografia, que é a minha área, de direção de fotografia, que é muito complicado. Por exemplo, em direção de fotografia, você tem uma dualidade. Porque se de um lado a tua coisa é estética, quer dizer, você está criando uma imagem que deve ser própria ou não para um roteiro, já que o conceito de beleza é uma coisa hoje ultrapassada, o que a gente achava que era bonito, né? Então, mas você está criando uma coisa que tem essa certa beleza, que tem uma estética, que tem uma propriedade para o roteiro. Mas do teu lado existe uma complexidade tecnológica enorme, entende? Que é o mundo digital. Porque todo mundo diz assim, hoje em dia é muito democrático, você pega o telefone. Não, você pega o telefone, você faz um filme, mas se você quiser chegar lá em cima, se você quiser chegar no Oscar, se você quiser chegar em Cannes, se você quiser fazer um filmão, cara, você tem que saber o que você entrou dentro de um workflow digital que é altamente tecnológico, você tem que saber pra caramba. Não é essa facilidade, todo mundo diz, o digital, e é verdade, você pega uma câmera e vai sair filmando, e você vai se dar bem. Só que tem um problema em cinematografia, você não pode errar. Porque se você errar como diretor de fotografia um dia, vai ser difícil você voltar a filmar. Porque um dia, num filme grande, custa muito dinheiro, entendeu? A tua responsabilidade é enorme de você entregar, de você gravar aquilo que você não pode errar, entendeu? Assim, tecnicamente, você pode errar artisticamente até e tal. Mas se você errar um dia de filmagem, vá fora, porque aquilo custa tanto, entende? Então, e o que acontece na direção de fotografia? Se você não tiver aquele balanço, você vai virar um nerd, um chato de galocha que só fica falando de marca de câmera e não sei o quê, do preset e o botãozinho. Não é nada disso. A câmera é um monte de ferro retorcido. Na verdade, você está fazendo uma imagem. Mas, você tem que saber o que está dentro daquele troço ali e como é que você vai mexer. Então, aqui, de repente, o desenho desse curso é o anti-nerd, de uma certa forma. Entendeu? Você vai se especializar, digamos, profissionalmente. Cada um de nós tem uma área vocacional que gosta mais. Um gosta de som, outro gosta de edição, outro gosta de escrever. Mas a gente sabe de tudo um pouco e está ali, né, se alinhando. Esse curso digamos, o anti-nerd, entende? É você ser rico naquilo que você faz, teoricamente, entende? Filosoficamente, saber o que está em volta de você, e isso vai te dar uma abertura maior quando você se especializar, quando você descobrir qual é a tua vocação aqui nesse programa. Beleza? Tainá, quer falar também, por favor? Quero complementar isso. É claro que a técnica está em função da dramaturgia, né? Está em função da arte, até porque ela está sempre mudando, né? Mas eu acho que um pouquinho de nerd, principalmente para as funções técnicas, ela é muito bem-vindo, né? Porque a gente precisa entender muito bem a técnica justamente para a gente não cometer esses erros. E isso é mais um dos motivos do porquê que é importante a gente conhecer um pouco de todas as áreas,
né? Então, quando você está montando, você tem que entender da captação de som, você tem que entender de formato de áudio, você tem que entender de formato de captação de imagem, você tem que entender de como isso vai ser finalizado, você tem que entender se o negócio foi filmado em diversos formatos, como é que você vai codificar, como é que você vai exportar. Então, é muito importante você conhecer a técnica de todas as áreas para você não errar. Então, o ideal é você ter um produtor de finalização desde o início da filmagem, porque aí ele está ali do lado do cara do som, do cara da fotografia, né, garantindo que tudo vai chegar em ordem lá na edição. Normalmente isso não acontece, então todo mundo está ligado e todo mundo sabe que precisa passar informação, que precisa estar todo mundo no mesmo, coisas básicas como o frame rate, por exemplo. Então é muito importante a gente conhecer até um pouco da técnica de todas as áreas. Em relação a essa questão acadêmica, eu venho primeiro do mundo acadêmico, eu estou no doutorado, inclusive, eu sou a única técnica louca que está fazendo doutorado ao mesmo tempo que montando um longa. Mas eu fiz universidade clássica de cinema na França e quando eu terminei a universidade, eu me formei, e agora? Com o que eu vou trabalhar? Não sabia fotografar, não sabia montar, não sabia captar som, não sabia dirigir, não sabia fazer nada. Mas eu tinha um título de cinema. Ia fazer o que com aquele título? Podia escrever crítica, não sei, mas não queria fazer isso. Aí que eu me inscrevi na escola de Cuba, que era uma escola técnica, que tem esse primeiro ano, onde a gente aprende um pouco de tudo, né, como aqui na ABC, e depois veio a especialização de 2 anos em montagem. Então, só depois do terceiro ano que eu tinha realmente o domínio técnico para exercer uma profissão. Então, eu acho que essa é a maior diferença, assim, também sem querer criticar a universidade, até porque eu estou dentro da universidade, mas são conhecimentos distintos, né? Então, quando você quer fazer cinema na prática, você escolher um curso teórico, ele pode te ajudar a pensar a arte, pensar o cinema, mas ele não vai te ensinar a fazer cinema, né? É isso. Olha só, alguém mais? A Tainá, isso já... Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, algumas pessoas talvez tenham chegado atrasado, você sempre pode ver, amanhã a gente publica essa gravação, esse encontro, no nosso canal do YouTube. Se alguém não pôde ver, muita gente já se inscreve no encontro, mas não aparece, mas vê depois no YouTube. Eu queria retornar a uma coisa que nós estamos desenvolvendo nesse momento, que é o Banco de Novos Talentos. Então, até uma coisa que eu vou discutir com os instrutores, eu vou mandar uma mensagem para eles, que é o cinema. Por que você está na escola? Por que você está fazendo um curso? No final, não é só uma expressão artística. Você vai querer viver disso. Você vai precisar ganhar dinheiro com isso. Não sei, talvez eu esteja falando com milionários, com tremendos playboys aí, mas que não precise disso. Mas a maior parte de nós precisa ganhar um dinheirinho. Então, você vai querer entrar na profissão. Hoje em dia, eu comecei, não sei se foi gravado ou não, mas eu quero repetir isso, você começa, para estar... O Guilherme, o Fernando que tocou sobre isso, é o que se chama networking. Não é? Quer dizer, é você... Como é que você se encontra nesse mercado? Então, nós criamos uma coisa chamada Banco de Novos Talentos. É simplesmente uma coisa automática, uma lista automática em que você se inscreve, você põe suas informações, onde você mora e tal, você põe as suas informações de currículo vitae, o teu CV, e se você não tiver, ou se você tiver um rolo de demonstração, você põe um link aí. O que é isso? Nós temos relacionamento com a indústria, pessoalmente, ou agora formalmente, nós estamos ligando os parceiros a produtoras como a Conspiração no Rio e outras. Estamos integrados com sociedade como a ABC, com o CICAV, com a Brave, que digamos, a Sociedade dos Produtores Independentes do Audiovisual, que tem acesso, então, a esse banco de dados e vão buscar ou estagiários ou vão buscar
pessoas, inclusive, com mais experiência. Então, você não precisa fazer curso na ABC com cinema. Eu convido todos a vocês que se inscrevam e vão melhorando os seus currículos, suas coisas, mas estejam lá, porque as oportunidades aparecem. Muitas vezes aqui, a gente abre um curso, assim, um trimestre, e, de repente, dá aula de direção de fotografia, as pessoas... Você não tem nenhum diretor de fotografia que se formou, são, às vezes um é de São Paulo, outro do Rio Grande do Sul, não sei o que, não pode vir. A gente chama outras pessoas. A gente chama ex-alunos, vários ex-alunos nossos estão trabalhando, entende? Se você vê o depoimento desse menino, o Renan começou como aluno, um cara de uma formação extraordinária de som, fez um curso de engenharia de som fora, nos Estados Unidos, entrou como aluno num curso nosso, gostou, nós gostamos dele, ele passou a ser instrutor, ele agora fez o primeiro longa-metragem dele, por networking. Entende? O que é network? É passar a tua presença no mercado. Hoje isso só acontece virtualmente. Nos Estados Unidos, você batalha para ter um agente que te conecta com as produções que estão. No Brasil não existe isso. Existe uma agência, mas de atores famosos e tal. Mas eu convido a vocês a pensarem nisso e se inscreverem lá. Bota teu nome, a função que você gosta. Se você tiver um currículo, já põe. As meninas que estão aí, uma pessoa que está já em universidade ou que tem um demo reel e preenche lá. Mas vejam isso e vão se aperfeiçoando dentro dessa escola ou de outras, entende? Mas vão aperfeiçoando o seu rolo. Acho que o Fernando ainda tem uma pergunta, Fernando. É só sobre o demo reel, é só para fechar. Se eu fizer um vídeo, porque, assim, como eu nunca fiz um demo reel meu, eu não sei exatamente como ele funciona, né? Eu vejo muito da galera do Motion e tal, mas, enfim. Se eu pegar alguns trabalhos que eu já fiz, né, e colocar só alguns trechos que eu acho que eu considero legais em sequência, não sei se precisa de uma trilha sonora ou não, já serve como um demo reel? Serve. É the best of Fernando, entende? É the best. Os melhores momentos. É isso? Agora, também o demo reel pode ser um filme que você ame, um curta-metragem que você ame. É uma referência visual, cinematográfica. Porque hoje em dia é o seguinte, os produtores, eles olham, faltou um assistente de câmera, faltou um diretor de fotografia, eles vão, as produções, eles olham currículos, eles têm um mecanismo lá de busca. Primeira coisa que eles olham é o currículo. Aí, se o teu currículo, eles não querem falar com você, ninguém conversa com ninguém hoje em dia, que ninguém tem tempo de conversinha. Então, eles olham o teu currículo, e aí diz assim, bom, esse cara tem um currículo legal, mas vamos ver o demo reel. Aí, se você tiver uma coisa interessante, quer dizer, vamos conversar, né? Aí você já está quase dentro da produção. Mas o mecanismo de busca, o Ligor, que é o produtor, entende? O Hansa também, de uma certa forma, é o produtor, sabe que é assim que a coisa toca, a banda toca. Não é isso? É através de... Às vezes você pergunta, não é que todo mundo faça isso. De repente você liga para um outro produtor e fala, vem cá. Mas, por exemplo, as pessoas fora do Rio, Rio-São Paulo, é mais difícil de você se integrar. Mas agora, por exemplo, nós vamos fazer o filme do Cacá Diegues, O Deus Ainda é Brasileiro. Cara, nós tínhamos 70% tinha que ser gente de Alagoas. Nós ficamos loucos para formar uma equipe, mas encontramos. Não é isso? Mas se a pessoa está num banco de dados desse, você encontra por estado, por especialidade, por currículo, por demo reel, entende? Mas é muito importante isso que nós estamos fazendo, nós estamos tendo um apoio extraordinário, já tem bastante gente no banco de dados de várias áreas.
um banco Novos Talentos. Então, convido a vocês, entrem lá, se inscrevam, ou pelo menos leiam, que é muito importante. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Já falei do desconto, viu, Fernandinha? Fernandinha fica... Eu acho que ela fechou e desligou, não sei. Mas beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Então, damos como encerrada esta sessão. Um abraço a todos. Foi um prazer em conhecê-los e conhecê-las. Fiquem à vontade em contactar-nos. Abração. Boa tarde. Valeu, galera. Obrigado. Boa aí. noite. Obrigada, Obrigado a viu? vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.